Art. 66. Serão recepcionados pelo Tribunal como representação os expedientes formulados por agentes públicos comunicando a ocorrência de irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa forma, por força de lei específica. Parágrafo único. Aplicam-se à representação as normas relativas à denúncia. Capítulo 8º. Sanções. Art. 67. O Tribunal de Contas poderá aplicar aos administradores e demais responsáveis, no âmbito estadual e municipal, as sanções previstas nesta lei e no seu regimento interno. Seção I. Multas. Art. 68. Quando o responsável for julgado em débito, além do ressarcimento a que está obrigado, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor do dano causado ao erário. Art. 69. O tribunal aplicará multa de até R$ 5.000 aos responsáveis por contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do artigo 21 desta lei. Vide Resolução N. TC 02622024. Que é de 30 de julho de 2024, alteração do valor máximo da multa para R$ 28.667,09, R$ 28.667,09. Art. 70. O tribunal poderá aplicar multa de até R$ 5.000 aos responsáveis por vide Resolução N. TC 02622024. Que é de 30 de julho de 2024, alteração do valor máximo da multa para R$ 28.667,09, R$ 28.667,09. E ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico do qual resulte dano ao erário. Segunda, ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Terceira, não atendimento no prazo fixado à diligência ou recomendação do tribunal. Quarta, obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. V. Sonegação de processo, documento ou informação, em inspeção ou auditorias. Sexta, reincidência no descumprimento de decisão do tribunal. Sétima, inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao tribunal de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros documentos solicitados, por meio informatizado ou documental. Oitava, descumprimento de termo de ajustamento de gestão TEG, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Nona, prática de ato atentatório à dignidade do controle externo, consideradas as seguintes hipóteses, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. A. Alteração da verdade dos fatos, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023. B. Uso de processo para conseguir objetivo ilegítimo, incluída pela Lei Complementar nº 819/2023. C. Apresentação de pedido ou recurso com intuito manifestamente protelatório, ou, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023. D. Deixar de cumprir com exatidão as decisões do tribunal ou criar embaraços à sua efetivação, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Primeiro fica ainda sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de cumprir, injustificadamente, decisão do tribunal, bem como o declarante que não remeter cópia da declaração de bens ao tribunal ou proceder à remessa fora do prazo previsto no regimento interno. Segundo, o responsável que não mantiver cópia de segurança de arquivos atualizados em meio eletrônico, magnético ou digital, contendo os demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e demais dados indispensáveis à fiscalização do tribunal, fica sujeito à multa prevista no caput deste artigo, sem prejuízo de outras cominações legais. Terceiro, o regimento interno do tribunal disporá sobre a gradação da multa prevista no caput deste artigo, em função da gravidade da infração.
Quarto, o valor fixado no caput deste artigo poderá ser atualizado pelo Tribunal com base na variação de índice oficial de correção monetária adotado pelo Estado de Santa Catarina para a atualização dos créditos tributários da Fazenda Pública. Artigo 70-A. O Tribunal poderá aplicar multa diária por descumprimento de suas decisões definitivas, preliminares ou cautelares, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Primeiro, o Tribunal poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que, incluído pela Lei Complementar nº 819/2023, e se tornou insuficiente ou excessiva, ou, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Segunda, o responsável demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Segunda, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o respectivo valor ser depositado administrativamente, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado de decisão favorável ao responsável, incluído pela Lei Complementar nº 819/2023. Terceiro, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Art. 71. A multa cominada pelo Tribunal nos termos dos arts. 68, 69 e 70 desta lei, quando paga após o seu vencimento, será exigida com os acréscimos legais. Seção 2ª. Inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Art. 72. Ao responsável que por 2 exercícios consecutivos ou não, tenha suas contas julgadas irregulares por unanimidade, poderá o Tribunal de Contas do Estado recomendar, cumulativamente com as sanções previstas na seção anterior, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual ou municipal, por prazo não superior a 5 anos, comunicando a decisão à autoridade competente para a efetivação da medida. Seção 3ª. Medidas cautelares. Art. 73. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público que atua junto ao Tribunal, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Parágrafo único. Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no caput deste artigo. Art. 74. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, solicitar à Procuradoria-Geral do Estado ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito visando a segurança do erário, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva restituição. Capítulo 9. Recursos. Art. 75. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, de fiscalização de atos e contratos e de apreciação de atos sujeitos a registro, será assegurada aos responsáveis e interessados ampla defesa. Art. 76. Das deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de prestação e tomada de contas, na fiscalização de atos e contratos e na apreciação de atos sujeitos a registro, cabem os seguintes recursos: e de reconsideração. Segunda, de embargos de declaração. Terceira, de reexame, e quarta, de agravo. Primeiro, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no regimento interno. Segundo, os recursos previstos neste artigo não se aplicam à prestação de contas anual do Estado e do município, em que o Tribunal emite parecer prévio. Art. 77.
Cabe recurso de reconsideração contra a decisão em processo de prestação e tomada de contas com efeito suspensivo, interposto uma só vez por escrito pelo responsável, interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 30 dias contados da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Art. 78. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. Primeiro, os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro de 10 dias contados a partir da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Segundo, os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos no artigo 76, incisos I, 3ª e 4ª desta lei. Art. 79. De decisão proferida em processos de fiscalização de ato e contrato e de atos sujeitos a registro, cabem recurso de reexame e embargos de declaração. Art. 80. O recurso de reexame com efeito suspensivo poderá ser interposto uma só vez por escrito pelo responsável interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 30 dias contados a partir da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Art. 81. O conselheiro do Tribunal de Contas poderá propor ao Tribunal pleno recurso de reexame de decisão prolatada em qualquer processo, dentro do prazo de 2 anos contados da publicação da última deliberação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Parágrafo único. Acolhido o recurso de reexame e verificada a existência de irregularidades passíveis de imputação de débito ou de aplicação de multa, o tribunal ou relator determinará a citação do responsável ou interessado para, no prazo previsto no regimento interno, apresentar defesa ou justificativa ou recolher o débito. Art. 82. De decisão preliminar do tribunal e das câmaras e de despacho singular do relator cabe agravo, sem efeito suspensivo, podendo ser interposto pelo responsável ou interessado no prazo de 5 dias do recebimento da comunicação ou da publicação, conforme o caso, na forma estabelecida no regimento interno. Parágrafo único. O recurso previsto no caput deste artigo não se aplica à decisão e despacho que ordenar citação e audiência. Capítulo X. Revisão. Art. 83. A decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas transitada em julgado poderá ser revista, no prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado, quando se verificar I. Erro de cálculo nas contas. Segunda, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão que se pretende rever. Terceira, superveniência de documentos com eficácia sobre a prova produzida. Quarta, desconsideração pelo tribunal de documentos constantes dos autos, com eficácia sobre a prova produzida. V. Prescrição da pretensão punitiva ou ressarcitória que não tenha sido analisada no processo, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Primeiro, tem legitimidade para propor a revisão. I. O responsável no processo ou seus sucessores, e segunda, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Segundo, o pedido de revisão não suspende a execução da decisão definitiva. Terceiro, o provimento da revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. Capítulo X. Prescrição, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, seção e do prazo de prescrição, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023, artigo 83-A. Prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas, contados do termo inicial indicado no artigo 83-B desta Lei Complementar, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023.
Primeiro, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão ressarcitória não impede a deliberação do processo, mas apenas a imposição de sanção e de reparação de dano. Incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, segundo constatada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, pode o tribunal deixar de prosseguir na análise do processo como medida de racionalização administrativa e economia processual com a sua extinção, sem julgamento de mérito quanto aos fatos apurados e consequente arquivamento, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Terceiro, a incidência da prescrição da pretensão punitiva ou ressarcitória não impede a adoção de determinações, recomendações ou outras providências motivadas pelos fatos apurados, destinadas a reorientar a atuação administrativa ou corrigir irregularidades, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, seção 2ª do termo inicial, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023, artigo 83b. O prazo de prescrição é contado, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, e, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão no dever de prestação de contas, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, segunda, da data legal para a apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial, ou, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, terceira, da data da ocorrência do fato ou, no caso de irregularidade permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Seção 3ª das causas interruptivas da prescrição, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023, artigo 83c. O prazo de prescrição é interrompido, incluído pela Lei Complementar nº 819/2023, e pela decisão que ordenar a notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, segunda, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, incluído pela Lei Complementar nº 819/2023, terceira, por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória, ou, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, quarta, pela decisão definitiva recorrível, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, primeiro, a prescrição pode ser interrompida mais de uma vez por causa que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo, com exceção da hipótese prevista no inciso 2º do caput, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Segundo, nas obrigações solidárias, a interrupção da prescrição contra um dos coobrigados atinge a todos aqueles cuja notificação, oitiva, citação ou audiência já houver sido determinada no processo, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, terceiro, interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, seção 4ª das causas que impedem ou suspendem a prescrição, incluída pela Lei Complementar nº 819/2023, artigo 83d. São causas que suspendem a prescrição da pretensão punitiva, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, e a existência de decisão judicial que determine a suspensão do processo ou, de outro modo, paralise a apuração do dano ou da irregularidade, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, segunda, o sobrestamento motivado do processo por prazo determinado, e, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, terceira, a assinatura do termo de ajustamento de gestão ou instrumento análogo pelo prazo nele estabelecido, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Parágrafo único. Cessada a causa suspensiva da prescrição, retoma-se a contagem do prazo do ponto em que tiver parado,
incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, seção V da prescrição intercorrente, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023, artigo 83-E. Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou manifestação, após a audiência ou citação do responsável, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, parágrafo único. A prescrição intercorrente interrompe-se, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, e, pela manifestação dos órgãos auxiliares a que se refere o artigo 85, quarta, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, segunda, pela manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, terceira, pela inclusão do processo em pauta, ou, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023. Quarta, por qualquer outro ato que evidencie o andamento regular do processo, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, seção 6ª dos efeitos da prescrição, incluída pela Lei Complementar nº 819 de 2023, artigo 83-F. A ocorrência de prescrição poderá ser aferida de ofício ou por provocação do interessado ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ou de órgão auxiliar, em qualquer fase do processo, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, parágrafo único. Após o trânsito em julgado, o tribunal só se manifestará sobre a prescrição no caso previsto no inciso V do artigo 83 desta Lei Complementar, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, artigo 83-G. Ainda que verificada a prescrição, o tribunal providenciará a remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público do Estado, para eventual ajuizamento das ações cabíveis, se houver indícios de crime ou de prática de ato de improbidade administrativa, incluído pela Lei Complementar nº 819 de 2023, título 3º Organização do Tribunal de Contas. Seção e sede, composição e organização art. 84. O Tribunal de Contas, órgão de controle externo, tem sede em Florianópolis e compõe-se de 7 conselheiros. Parágrafo único. Ao tribunal é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Art. 85. Integram a estrutura organizacional do tribunal, e, órgãos deliberativos, a. o plenário, e vide ad 5.442, b. as câmaras, vide ad 5.442, segunda, órgãos de administração superior, a. a presidência, b. a vice-presidência, e c. a corregedoria geral. Terceira, órgão especial, a. o corpo de auditores. Quarta, órgãos auxiliares, a. os órgãos de controle, b. os órgãos de consultoria e controle, c. os órgãos de assessoria, e d. os órgãos de apoio técnico e administrativo. Parágrafo único. Atua no Tribunal de Contas o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma estabelecida nos arts. 105 a 109 desta lei. Art. 86. Os conselheiros, em suas ausências por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos, mediante convocação do presidente do tribunal pelos auditores, observado o critério de rodízio, na forma estabelecida no regimento interno. Vide ad 5.442. Primeiro, os auditores serão também convocados para substituir conselheiros, para efeito de quórum, nos casos de impedimento e suspeição do titular, manifestados perante o presidente do tribunal ou da Câmara respectiva. Vide ad 5.442. Segundo, os auditores serão ainda convocados para substituir conselheiros nos casos de falta eventual e na impossibilidade de permanência na sessão. Vide ad 5.442. Terceiro, além de relatar seus processos na Câmara de que seja membro efetivo, o conselheiro poderá atuar em outra Câmara em situações excepcionais decorrentes da ausência de membro efetivo ou da impossibilidade de convocação de auditor. Quarto, em caso de vacância de cargo de conselheiro, o presidente do tribunal convocará auditor para exercer as funções inerentes ao cargo vago, até novo provimento, observado o critério estabelecido no caput deste artigo.
Seção 2ª. Plenário e câmaras. Art. 87. O plenário do Tribunal de Contas do Estado, dirigido por seu presidente, terá competência e o funcionamento regulados na forma estabelecida no regimento interno. Vide a DIN 5.442. Parágrafo único. O Tribunal fixará no regimento interno os períodos de funcionamento e de recesso do plenário e das câmaras. Vide a DIN 5.442. Art. 88. O Tribunal poderá constituir câmaras mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros. Vide a DIN 5.442. Primeiro, a competência do plenário poderá ser, em parte, delegada às câmaras, na forma estabelecida no regimento interno. Segundo, a competência, o número, a composição, a presidência e o funcionamento das câmaras serão regulamentados no regimento interno. Seção 3ª. Eleição do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral. Art. 89. Os conselheiros elegerão o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral do tribunal para o mandato correspondente a 2 anos, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. Primeiro, a eleição de que versa o caput será realizada em sessão extraordinária na segunda quinzena de setembro, exigida a presença mínima de 5 conselheiros, inclusive o que presidir o ato. Redação dada pela Lei Complementar nº 799 de 2022. Segundo, em caso de vaga eventual, a eleição realizar-se-á no prazo de 15 dias após a sua ocorrência, exigido o quórum previsto no parágrafo anterior, devendo a posse dar-se na mesma sessão. Terceiro, a apuração dos votos e a divulgação do resultado da eleição far-se-ão na mesma sessão. Quarto, o eleito para a vaga que ocorrer antes do término do mandato exercerá o cargo no período restante. Quinto, não se procederá à nova eleição se a vaga ocorrer dentro dos 60 dias anteriores ao término do mandato. Sexto, a eleição do presidente precederá a do vice-presidente e a eleição deste precederá a do corregedor-geral. Sétimo, considerar-se-á eleito o conselheiro que obtiver a maioria dos votos dos presentes, e não alcançada esta, proceder-se-á novo escrutínio entre os 2 mais votados, decidindo-se ao final entre esses pela antiguidade no cargo de conselheiro do tribunal, caso nenhum consiga a maioria de votos. Oitavo, somente os conselheiros, ainda que afastados do exercício do cargo por motivo de férias, licença ou outra causa justificada, poderão tomar parte nas eleições, na forma estabelecida no regimento interno. Nono, ato de posse ocorrerá na primeira quinzena do mês de fevereiro que suceder a eleição, incluído pela Lei Complementar nº 799 de 2022. Seção 4ª. Atribuições do presidente. Art. 90. Compete ao presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno, e dirigir o Tribunal de Contas. Segunda, nomear os conselheiros escolhidos pela Assembleia Legislativa, exceto aqueles cuja escolha e nomeação competem ao governador do Estado, nos termos do artigo 61 segundo, e da Constituição Estadual. Terceira, dar posse aos conselheiros, aos auditores e aos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma estabelecida no regimento interno. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023. Quarta, conceder aposentadoria, licença, férias e outros afastamentos aos conselheiros, aos auditores e aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dependendo de inspeção por junta médica, licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023, v. Nomear e dar posse aos servidores do quadro de pessoal do Tribunal e expedir atos de promoção, licenças, exoneração, remoção e aposentadoria. Sexta, movimentar, diretamente ou por delegação, as dotações do Tribunal de Contas constantes do orçamento do Estado e os créditos adicionais. Sétima, encaminhar ao Poder Legislativo proposta para fixação de vencimentos dos conselheiros, dos auditores e dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023, oitava, encaminhar ao Poder Legislativo proposta de criação, transformação e extinção de cargos e funções do quadro de pessoal do Tribunal, bem como a fixação da respectiva remuneração, observados os limites orçamentários fixados e, no que couber, os princípios reguladores do Sistema de Pessoal Civil do Estado de Santa Catarina, e nona, encaminhar ao governador do Estado, em caso de vacância do cargo de Procurador-Geral, a lista tríplice de que trata o artigo 111 desta Lei Complementar, incluído pela Lei Complementar nº 823 de 2023, parágrafo único. O presidente do Tribunal de Contas ou seu representante contam com prerrogativas e representação protocolar de chefe de poder, incluído pela Lei Complementar nº 799 de 2022, seção V. Atribuições do Vice-Presidente art. 91. Compete ao Vice-Presidente, redação dada pela Lei Complementar nº 666 de 2015 e substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos, e redação dada pela Lei Complementar nº 666 de 2015 segunda, exercer outras atribuições previstas no regimento interno. Redação dada pela Lei Complementar nº 666 de 2015, terceira, revogado. Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do vice-presidente, o corregedor-geral substituirá o presidente. Redação dada pela Lei Complementar nº 666 de 2015, seção sexta. Atribuições do corregedor-geral. Art. 92. Compete ao Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno, e exercer a supervisão dos serviços de controle interno do Tribunal. Segunda, realizar as correições e inspeções nas atividades dos órgãos do Tribunal de Contas, dos servidores, dos auditores e dos conselheiros, e redação dada pela Lei Complementar nº 823/2023. Terceira, instaurar e presidir processo administrativo disciplinar contra conselheiro, auditor e servidor, precedido ou não de sindicância. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023, parágrafo único. O corregedor-geral será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo conselheiro mais antigo em exercício no tribunal. Seção 7ª. Conselheiros art. 93. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos, e mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Segunda, idoneidade moral e reputação ilibada. Terceira, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. E quarta, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Art. 94. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos, e 3 pelo governador do Estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e segunda, 4 pela Assembleia Legislativa. Primeiro, o processo de escolha de conselheiro do Tribunal, em caso de vaga a ser provida, obedecerá ao seguinte critério, e na primeira, segunda, quarta e quinta vagas, a escolha será da competência da Assembleia Legislativa. Segunda, na terceira, sexta e sétima vagas, a escolha caberá ao governador do Estado, devendo recair as duas últimas alternadamente, em auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal, e terceira, a partir da oitava vaga, reinicia-se o processo previsto nos incisos anteriores. Segundo, os conselheiros do tribunal terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Terceiro, a aposentadoria dos conselheiros do tribunal e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40 da Constituição Federal e as regras estabelecidas na Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998. Art. 95. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado gozam das seguintes garantias, e vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Segunda, inamovibilidade, e terceira, irredutibilidade de vencimento, observado, quanto à remuneração, o disposto nas
Constituições Federal e Estadual. Art. 96. É vedado ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Segunda, exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe e sem remuneração. Terceira, exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionária de serviço público. Quarta, exercer profissão liberal, emprego particular, comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista. V. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista e suas controladas, fundação pública, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante. E sexta, dedicar-se à atividade político-partidária. Art. 97. Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de conselheiro parentes, consanguíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o 3º grau. Parágrafo único. A incompatibilidade decorrente da restrição imposta no caput deste artigo resolve-se: e antes da posse, contra o último nomeado ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data. Segunda, depois da posse, contra o que lhe deu causa e terceira, se a ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de exercício no tribunal. Seção 8ª. Auditores. Art. 98. Os auditores em número de 5 nomeados pelo governador do Estado após aprovação em concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Direito, ou Economia, ou Administração ou em Contabilidade terão, quando em substituição a conselheiro, os mesmos vencimentos, garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de direito da última intrância. Vide a DIN 5.442. Parágrafo único. O auditor, quando não estiver substituindo o conselheiro, presidirá a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelo plenário ou Câmara para a qual foi designado. Vide a DIN 5.442. Art. 99. A vitaliciedade do auditor será adquirida após 3 anos de efetivo exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal de Contas e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado, assegurado em qualquer hipótese o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo único. Aplicam-se ao auditor as vedações e restrições previstas nos arts. 96 e 97 desta lei. Vide a DIN 5.442. Seção 9ª. Quadros de pessoal do Tribunal de Contas. Art. 100. O Tribunal de Contas do Estado disporá de quadro próprio de pessoal, com a estrutura orgânica e suas atribuições de apoio técnico e administrativo estabelecidas em provimento próprio. Art. 101. O Tribunal, observada a legislação pertinente, estabelecerá o escalonamento dos cargos em comissão e funções de confiança. Art. 102. Os cargos de provimento em comissão dos órgãos de controle e consultoria integrantes de sua estrutura orgânica serão providos por servidores efetivos de seu quadro de pessoal. Parágrafo único. Substituições temporárias em cargo de provimento em comissão dos órgãos de controle e consultoria dar-se-ão somente por servidores integrantes dos respectivos órgãos. Art. 103. Os servidores do Tribunal de Contas só poderão ser cedidos a órgãos e unidades da administração direta e indireta da União ou do Estado para exercerem cargo com status de agente político ou cargo em comissão, de nível hierárquico equivalente aos 2 mais elevados do seu quadro de pessoal, sem ônus para o Tribunal de Contas, ressalvados os casos de cedência expressamente previstos em lei, ou em acordo ou convênio de cooperação técnica e financeira. Primeiro, os servidores do Tribunal cedidos na forma disciplinada no caput deste artigo, quando do seu retorno, ficam impedidos de atuar em processos oriundos dos órgãos e unidades da administração estadual para os quais prestaram serviço, referentes ao período em que ocorreu a cedência.
Segundo ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou acordo, é vedado ao tribunal liberar servidor para, em razão do exercício do cargo, prestar depoimento destinado a auxiliar a instrução de inquérito policial, atuar como perito judicial, realizar perícia contábil ou outras atividades de natureza assemelhada. Art. 104. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas do Estado e manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade. Segunda, representar a chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscalização em casos de sonegação de processo, documento ou informação, bem como em casos de obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas, na forma estabelecida no regimento interno, e terceira, guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. Art. 105. Ao servidor público do quadro de pessoal do Tribunal de Contas é vedado prestar serviços particulares de consultoria ou assessoria a órgãos ou entidades sujeitos à jurisdição do tribunal, bem como promover, ainda que indiretamente, a defesa de administradores e responsáveis referidos no artigo 1º, 3º desta lei. Art. 106. Ao servidor a que se refere o artigo anterior, quando credenciado pelo presidente do tribunal ou por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas do tribunal, para desempenhar funções de auditoria, de inspeções e diligências expressamente determinadas pelo tribunal ou pelo presidente, são asseguradas as seguintes prerrogativas: e livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do tribunal. Segunda, acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu trabalho e terceira, competência para requerer, nos termos do regimento interno, aos responsáveis pelos órgãos e entidades objetos de inspeções, auditorias e diligências, as informações e documentos necessários para a instrução de processos e relatórios de cujo exame esteja expressamente encarregado por sua chefia imediata. Título 4. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Art. 107. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, é exercido pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas e compõe-se de 1 Procurador-Geral, 1 Procurador-Geral Adjunto, 1 Procurador-Corregedor e 2 Procuradores bacharéis em Direito. Redação dada pela Lei Complementar nº 856 de 2024, vide ADIM 5.442. Primeiro, o Procurador-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, será escolhido dentre os procuradores integrantes da carreira, observados os mesmos requisitos exigidos para o cargo de conselheiro, tendo iguais direitos, vantagens e prerrogativas, exceto a vitaliciedade e o tratamento protocolar correspondente. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023, vide ADIM 5.442. Segundo, a investidura no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Redação dada pela Lei Complementar nº 823/2023, vide ADIM 5.442. Terceiro, o cargo de Procurador-Geral Adjunto será nomeado pelo Presidente do Tribunal de Contas, por indicação do Procurador-Geral, dentre os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 856 de 2024, vide ADIM 5.442. Quarto, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se os dispositivos pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura previstos na forma estabelecida no artigo 130 da Constituição Federal e no artigo 102 da Constituição do Estado de Santa Catarina, incluído pela Lei Complementar nº 404 de 2008.
Quinto, os procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas farão jus ao recebimento de subsídio equivalente ao de conselheiro, incluído pela Lei Complementar nº 856 de 2024. Sexto, aplica-se o disposto no artigo 125, caput 4, desta Lei Complementar, ao Procurador-Geral, ao Procurador-Geral Adjunto e ao Procurador-Corregedor do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, incluído pela Lei Complementar nº 856 de 2024. Art. 108. Compete ao Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no regimento interno, a que se refere o artigo 2º, segunda desta Lei Complementar, assegurada a participação do órgão ministerial em sua elaboração, as seguintes atribuições. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023. E promover a defesa da ordem jurídica requerendo, perante o Tribunal de Contas do Estado, as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Segunda, comparecer às sessões do Tribunal e dizer do direito, verbalmente ou por escrito, em todos os processos sujeitos à deliberação do Tribunal, exceto os relativos à matéria administrativa do Tribunal, sendo obrigatória a sua manifestação por escrito nos processos de prestação e tomada de contas e nos concernentes à fiscalização de atos e contratos e de apreciação dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Terceira, promover, junto à Procuradoria-Geral do Estado ou, conforme o caso, perante os dirigentes das entidades jurisdicionadas do Tribunal, no prazo de 60 dias contados da data do recebimento da documentação respectiva, as medidas previstas no artigo 43, inciso 2º e artigo 75 desta lei, remetendo-lhes as peças processuais com as orientações necessárias, e quarta, interpor os recursos permitidos em lei. Parágrafo único. Vide ADIM 5.442. Art. 109. Ao Procurador-Geral Adjunto e aos Procuradores junto ao Tribunal de Contas compete, por delegação do Procurador-Geral, exercer as funções previstas no artigo anterior. Parágrafo único. Em caso de vacância, impedimentos ou ausência por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-Geral será substituído pelo Procurador-Geral Adjunto e, na ausência deste pelos procuradores, observado o critério da antiguidade no cargo e maioridade, sendo assegurado, nessas substituições, os vencimentos do cargo exercido. Artigo 109-A. A Corregedoria-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos seus membros, competindo-lhe as atribuições definidas no regimento interno, incluído pela Lei Complementar nº 856 de 2024. Primeiro, a Corregedoria-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é exercida pelo Procurador-Corregedor, eleito pelos integrantes da carreira e nomeado pelo presidente do Tribunal de Contas para mandato de 2 anos, permitida a recondução para um único mandato subsequente, incluído pela Lei Complementar nº 856 de 2024. Segundo, o mandato do Procurador-Corregedor será coincidente com o do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, incluído pela Lei Complementar nº 856/2024. Art. 110. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado contará com apoio administrativo e de pessoal do quadro do Tribunal de Contas, organizado na forma da lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023. Parágrafo único. Aos servidores da Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas será atribuído o mesmo piso de vencimento fixado para os servidores do Tribunal de Contas do Estado, incluído pela Lei Complementar nº 404 de 2008. Art. 111. Os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas formarão lista tríplice dentre os procuradores para a escolha do Procurador-Geral que será nomeado pelo Governador do Estado para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o procedimento da investidura originária. Vide ADIM 5.442. Parágrafo único. Revogado.
Título V. Disposições gerais e transitórias. Art. 112. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado será exercida pela Assembleia Legislativa, na forma que dispuser seu regimento interno. Vide a DIN 5.442. Parágrafo único. O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Vide a DIN 5.442. Art. 113. O presidente do Tribunal de Contas do Estado encaminhará ao Poder Executivo, após a aprovação pelo Tribunal Pleno, as propostas do orçamento, das diretrizes orçamentárias e, quando for o caso, do Plano Plurianual do Tribunal de Contas. Primeiro, a proposta orçamentária do Tribunal, que integrará o projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado, será fundamentada na demonstração dos recursos necessários ao desempenho de suas competências. Segundo, a proposta orçamentária poderá ser alterada pelos órgãos técnicos competentes com prévia anuência do Tribunal. Art. 114. Para os fins previstos no artigo 1º IG e no artigo 3º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará à Justiça Eleitoral, antes de ultimar o prazo para registro de candidaturas, o nome dos responsáveis que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível, nos 5 anos anteriores à realização do pleito. Parágrafo único. Será incluído na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral o nome do responsável por contas julgadas irregulares em decisão definitiva e irrecorrível do Tribunal e, daqueles cujas contas apreciadas mediante parecer prévio o Tribunal tenha recomendado a rejeição, desde que esgotado o prazo para apresentação de pedido de reapreciação pelo prefeito, nos termos do artigo 55 desta lei, ou após a manifestação do Tribunal Pleno no pedido de reapreciação, caso tenha sido apresentado. Art. 115. É obrigatória, na forma prescrita pelo artigo 7º da Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, a apresentação ao Tribunal de Contas de declaração de bens com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados. E, Governador do Estado. Segunda, Vice-Governador do Estado. Terceira, Secretários do Estado. Quarta, Membros da Assembleia Legislativa. V. Conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado. Sexta, membros da Magistratura Estadual. Sétima, membros do Ministério Público do Estado e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Oitava, Prefeito Municipal. Nona, Vice-Prefeito Municipal. X, membros das Câmaras Municipais de Vereadores. X, secretários municipais e 12. Todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança na administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios. Primeiro, o declarante remeterá no prazo de 30 dias, a contar da data da posse ou, inexistindo esta, da entrada em exercício de cargo, emprego ou função e, a contar da data da exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, cópia da declaração de bens ao Tribunal. Segundo, não encaminhamento de cópia da declaração de bens ou a remessa fora do prazo fixado no caput, sujeita o agente público à multa prevista no 1º do artigo 70 desta lei. Art. 116. Os administradores ou responsáveis por bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, assim como toda pessoa que por força de lei estiver sujeita à prestação de contas ao Tribunal, são obrigados a entregar, juntamente com a documentação relativa à prestação de contas anual, cópia da declaração de rendimento e bens referentes ao período base da gestão, entregue à Receita Federal.
Primeiro, o tribunal considerará como não recebida a documentação referente à prestação de contas de que trata o caput que lhe for entregue em desacordo com o previsto neste artigo. Segundo, o tribunal manterá em sigilo o conteúdo das declarações apresentadas. Art. 117. O tribunal regulamentará em provimento próprio quanto à remessa, utilização e guarda das declarações referidas nos arts. 115 e 116 desta lei. Art. 118. Os atos relativos à despesa de natureza sigilosa serão, com esse caráter, examinados pelo tribunal que poderá, em vista das demonstrações recebidas, ordenar a verificação in loco dos correspondentes documentos comprobatórios. Art. 119. A organização do sistema de controle interno dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado e, no que couber, dos municípios deve ocorrer até o final do exercício de 2003. Redação dada pela Lei Complementar nº 246 de 2003. Art. 120. É vedado a conselheiro, auditor e membro do Ministério Público junto ao tribunal intervir em processo de interesse próprio, de cônjuge ou de parente consanguíneo, ou afim, na linha reta ou na colateral até o segundo grau. Art. 121. Os conselheiros, após 1 ano de exercício no cargo respectivo, terão direito a 60 dias de férias no ano. Art. 122. Os conselheiros, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, têm prazo de 30 dias a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado, prorrogável por igual período, mediante requerimento do interessado, para a posse e o exercício no cargo. Redação dada pela Lei Complementar nº 823 de 2023. Art. 123. A aprovação e alteração do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado dependerá de decisão plenária, por 2/3 dos conselheiros. Parágrafo único. A proposição de alteração do regimento interno será submetida à deliberação plenária por 2 sessões consecutivas, além daquela em que for apresentada a proposta. Art. 124. Aplicam-se aos conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, inclusive aos inativos, no que diz respeito a pensões a seus familiares, as disposições do Estatuto da Magistratura, bem como das leis especiais que conferem direitos pertinentes à matéria. Vide a DIN 5.442. Artigo 124-A. O tempo de exercício de cargo de agente político e mandato eletivo, em qualquer dos entes federativos, é considerado para os conselheiros, para a fixação da data de ingresso no serviço público, para efeito da aplicação do direito de opção às regras de transição de aposentadoria, nos termos do artigo 69 da Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, incluído pela Lei Complementar nº 812 de 2023. Art. 125. O presidente do Tribunal de Contas, o vice-presidente e o corregedor-geral perceberão mensalmente, a título de representação, a importância de 1/3 do subsídio. Redação dada pela Lei Complementar nº 793 de 2022. Primeiro, aos conselheiros supervisores da Ouvidoria e do Instituto de Contas serão outorgadas vantagens de caráter eventual ou temporário correspondentes a até 1/3 do respectivo subsídio. Redação dada pela Lei Complementar nº 793 de 2022. Segundo, aos conselheiros que, por designação do presidente do Tribunal de Contas, atuarem como auxiliares na presidência, serão outorgadas vantagens de caráter eventual ou temporário correspondentes a até 1/3 do respectivo subsídio, incluído pela Lei Complementar nº 793 de 2022. Terceiro, aos conselheiros será devida gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, conforme regulamentação pelo Tribunal Pleno, no valor correspondente a 1/3 do respectivo subsídio, sem prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas em lei, salvo se ambas remunerarem a mesma atividade, incluído pela Lei Complementar nº 793 de 2022. Quarto, a critério da administração, as verbas previstas no caput e parágrafos deste artigo poderão ser substituídas por licença compensatória, na proporção de até
dia de licença para cada 3 de exercício naquelas condições, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas às férias, incluído pela Lei Complementar número 793 de 2022. Quinto, aplica-se aos conselheiros substitutos o disposto nos terceiro e quarto, incluído pela Lei Complementar número 817 de 2023. Art. 126. As pautas e as atas das sessões do Tribunal Pleno ou das Câmaras serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar número 393 de 2007. Art. 127. Fica criado na estrutura organizacional do Tribunal de Contas do Estado, diretamente subordinado à Presidência, o Instituto de Contas com as seguintes finalidades: e promover o relacionamento entre o Tribunal e outras instituições de caráter público ou privado, nacionais ou internacionais. Segunda, colaborar para a formação do acervo bibliográfico do Tribunal. Terceira, identificar bibliografia de apoio às atribuições do Tribunal. Quarta, implantar banco de dados sobre informações encaminhadas ao Tribunal pelos diversos níveis da administração pública, no que diz respeito à gestão dos recursos públicos. V. Confeccionar e publicar indicadores e periódicos sobre o processo de gestão implementado nos diversos níveis da administração pública, visando orientar os administradores na aplicação dos recursos administrativos, financeiros, técnicos e humanos, para garantir a eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade das políticas públicas. Sexta, planejar, realizar e coordenar. Há cursos de formação profissional, treinamento, atualização e pós-graduação de servidores públicos do Estado, em especial, dos servidores do Tribunal de Contas e b. Atividades de pesquisa, seminários, ciclos de debates, estudos e palestras, com o intuito de disseminar e criar novas técnicas de manejo e controle da coisa pública. E sétima, fomentar, coordenar, acompanhar e avaliar a participação de servidores do Tribunal em eventos de treinamento e aperfeiçoamento promovidos pelo Instituto ou por outras instituições. Parágrafo único. O Tribunal regulamentará em resolução a organização, as atribuições e o funcionamento do Instituto de Contas. Art. 128. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina poderá firmar acordo de cooperação na forma estabelecida no regimento interno. Art. 129. O Tribunal de Contas do Estado poderá instituir símbolos próprios e medalha de mérito na forma regulamentada em resolução. Art. 130. O Tribunal de Contas do Estado ajustará o exame dos processos instaurados em razão do exercício do controle externo às disposições desta lei, até o final do exercício de 2002. Art. 131. A distribuição dos processos e procedimentos no Tribunal de Contas far-se-á na forma prevista no regimento interno, observados os princípios da impessoalidade, imparcialidade, aleatoriedade, racionalidade, eficiência e eficácia das ações de controle. Redação dada pela Lei Complementar número 819 de 2023. Art. 132. Os atuais presidente e vice-presidente exercerão seus mandatos até a data referida no artigo 89, primeiro, podendo participar da primeira eleição sem os impedimentos da legislação revogada. Artigo 132-A. O quadro de pessoal do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas fica incorporado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, incluído pela Lei Complementar número 823 de 2023. Parágrafo único. No prazo de 180 dias a contar de 1º de janeiro de 2023, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina encaminhará projeto de lei complementar tratando da matéria prevista no caput, incluído pela Lei Complementar número 823 de 2023. Artigo 132-B. As dotações orçamentárias do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas passam a compor as respectivas rubricas do orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ficando a cargo deste o cumprimento das obrigações financeiras assumidas, incluído pela Lei Complementar número 823 de 2023. Art.
133. Ficam revogadas a Lei Complementar número 31, de 27 de setembro de 1990, com suas alterações posteriores, e as demais disposições em contrário. Art. 134. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 15 de dezembro de 2000. Esperidião Amilo Filho. Governador do Estado. Este texto não substitui o publicado no DOI de 15 de dezembro de 2000.